Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Bancada Lusa de novo em antena. Hoje iremos abordar temas como a jornada que passou, também a jornada que se está a aproximar. Vamos tentar falar um pouco dos treinadores portugueses com esta vitória do Luís Castro na Ucrânia, o que vem ainda dar mais relevo ou relevância aos treinadores portugueses e à sua qualidade. E vamos tentar falar um pouco da Liga dos Campeões em Lisboa, no novo modelo que a pandemia veio trazer a todos nós, que estamos neste confinamento e que pode trazer, tem partes positivas e tem partes negativas. A parte positiva é que pode eventualmente vir animar um pouco o turismo nacional. A parte negativa é se os comportamentos forem desadequados, trazer mais infectação, mais infectados, haver um aumento, um acréscimo dos infectados em Portugal. É disto que vamos falar. Começo pelo Carlos Lopes, porque o Carlos, de facto, neste regresso ao campeonato, o seu Sporting tem vindo a melhorar e já é hoje terceiro classificado numa posição que ganhou ao Sporting Braga. Como é que tu vês este novo Sporting, Carlos? Ora bem, boa tarde a todos, um grande abraço. Eu sinceramente gostava que o campeonato estivesse a começar agora, não é? Para os outros fraquinhos e estás a ver estou com alguma força. Exatamente. Mas o que me apraz registrar neste novo Sporting não é só a aposta nos miúdos que está a ser feita, mas é essencialmente a resposta e a consistência destes miúdos em campo. Falamos de um Mateus, falamos de um Quaresma. Agora o outro miúdo estreou-se com 17 anos, embora tenha feito já 18, estreou-se com 17 anos a defesa esquerda, Nuno Mendes. São jogadores que têm o futuro garantido. Há ali consistência, há ali trabalho de base. Há muita coisa que eu já não via no Sporting e que sinceramente me deixa muito, muito satisfeito e muito esperançado em relação ao futuro do Sporting. É que a situação é esta. Podem vir buscar 2, 3, 4 destes miúdos, mas eu que tenho seguido... Não? Como? Até parece que o Giovanni ganhou nova vida. Pronto, o Giovanni está a explodir nesta altura e não sei se irá ficar muito mais tempo no Sporting, mas o que eu ia dizer é que eu tenho seguido mais ou menos o sub-23 e o sub-18 do Sporting. E há lá muita gente com capacidade, com tanta ou mais capacidade dos que estão a estrear-se agora. Isso é de facto qualquer coisa da normal, entre aspas, obviamente, porque há jogadores ali, miúdos, com um potencial enorme. E pronto, e nesta última rodada do campeonato, o Sporting fez o Benfica do Fernando Jorge. O teu Benfica, como o Porto, não tens feito grandes jogos, tem sido um pouco, digamos, mais do mesmo. O termo, tem sido um bocado banais nesta reentrada no campeonato. O que é que se passa ali? O que é que moveu a esta? O que é que trouxe? É falta de público, como se diz? Não. É dinâmicas de jogo? Não, antes de mais, deixa-me dar boa tarde a todos e aos nossos ouvintes. E vou complementar, antes de responder, vou complementar ali o Carlos Lopes, relativamente àquilo que queria que começasse agora o campeonato. E não há dúvida nenhuma
que o campeonato do Covid-19, nestas últimas 10 jornadas, temos a seguinte classificação de momento. 3 jogos, tirando o Gil Vicente e o Aves, que tem em 4. Temos o Sporting com 7 pontos em 3 jogos. O Boa Vista, 6 pontos em 3 jogos. O Passos Ferreira, 6 pontos em 3 jogos. O Benfica, 5, 3 jogos. O Santa Clara, 6º lugar, 5, 3 jogos. 7º lugar, o Portimonense, com 5 pontos. 8º, o Porto, com 4. 9º, o Moreirense, com 4. 10º, o Belenenses, com 4. O Tondela, com 4. 12º, o Marítimo, com 4. Todos a Isaac, com 4. Rio Ave, 3 pontos. Guimarães, 3 pontos. Gil Vicente, 3 pontos, mas 4 jogos. Setúbal, 2. Braga, 1. E Aves, coisa. O que aprendemos daqui, relativamente à classificação atual? Que o Sporting, com esta brincadeira do Covid, ganhou aqui ao Porto 3 pontos. Ganhou ao Benfica 2 pontos. O Braga perdeu, portanto só tem 1 ponto em 3 jogos. Está a resvalar por aqui abaixo. Realmente era um campeonato competitivo, provavelmente, se calhar. Vamos analisar agora mais algumas jornadas. Relativamente ao Porto, vou falar, já foi o primeiro jogo, com o Aves. É inacreditável que uma equipa como o Aves, que praticamente só defendeu, e o Sérgio Conceição, que eu até agradeço, que joga um bocado na retranca, não é? Com medo do Aves, não sei de quê, uma equipa que praticamente pouco passou do meio campo, e ele a jogar com aqueles trincos todos, e com alguns, como o Uribe, que eu não chamo o Uribe, chamo-o Uribe. A falta de qualidade técnica do Futebol Clube do Porto ao meio campo nota-se muito, quando ele tem para mim um dos grandes jogadores no banco, que é o Fábio Vieira. Não tenho dúvidas nenhumas que irá ser um grande jogador no futuro, um craque de certeza absoluta. E tenho as minhas... não consigo perceber como é que o Sérgio Conceição não aposta num jogador desses contra o Aves, que praticamente só defendeu. Depois são 3 trapalhões lá na frente, joga com o pior avançado no momento do Porto, pesado. Ele anda a comer leitões a mais, ele pesa para aí 120 quilos, ele nem se mexe. É ele e o Diego Sousa, também temos um lá no Benfica, é igual. Desaprenderam de jogar, estão piores, não merecem ser titulares, ou pelo menos entrada na equipa, quer do Benfica, quer do Porto, e os treinadores apostam neles. E depois temos um Tiquinho, que vai para o banco, não se percebe muito bem porquê, ainda mesmo assim, naquela bola de massacre para a área, é o que faz mais golos e o que mais moça provoca. O Sérgio Conceição tem aí uma grande responsabilidade no empate na Vila das Aves, porque o Vila das Aves está completamente condenado. Ainda ontem levou 3-0 do Gil Vicente e até levava mais. Portanto, é uma equipa fraquinha. Relativamente ao Benfica, o Benfica vai à Vila do... e depois não podem, como eu vi alguns comentários, referir-se ao árbitro, ao Carlos Xistra, relativamente que fez uma má arbitragem, porque o Carlos Xistra até marcou um penalti que não existe em lado nenhum, dito por todos. Aqui o guarda-redes chega primeiro do que o Otávio. Claro que depois há o embate entre os dois, isso é normal, não é possível um jogador ir à jogada, o guarda-redes defender e depois não o bater. Mas quem chega primeiro é o guarda-redes. Depois marca um segundo penalti, que por acaso o VAR fez uma intervenção, senão teria sido penalti sem dúvida nenhuma, num fora de jogo. Bem, não se podem queixar os esportistas, como eu ouvi, contrariamente ao que eu ouvi, do Carlos Xistra, que agora está comprado pelo Benfica. Este Carlos Xistra é o mesmo árbitro que arbitrou no Futebol Clube do Porto, na primeira volta, contra o Guimarães, e no primeiro minuto expulsou um jogador do Guimarães. E na segunda parte, com 10 minutos, expulsou o segundo jogador do Guimarães. O Guimarães deu um banho de bola, taticamente ao Porto e em jogo jogado, no estádio do Dragão, e contra 9, com 9. Portanto, não venham cá com desculpas que o Benfica ganha em Vila do Conde, com uma jogada de karateca do Nuno Santos, inadvertidamente. Eu, se calhar, se fosse arte, até nem o expulsava, mas é uma entrada que ele não deve fazer. Ele não reparou, provavelmente. Como é que tu justificas uma falta? A expulsão do jogador do Rio Ave, com uma entrada que tu dizes que é assassina. E não justificas da mesma maneira uma entrada que se diz assassina porque vai com os joelhos à frente do guarda-redes do Desportivo. Não, o guarda-redes... Todos os guarda-redes... Figueiredo, só para a tua indicação, diz-me qual é o guarda-redes que sai com as mãos na frente e com os joelhos para trás. Nenhum. Não, nenhum.
Tem essa Nenhum. vantagem, Fernando, o guarda-redes tem essa Nenhum. vantagem quando está na pequena área, só não está, quando está fora da pequena área já não tem. Mas isso é uma regra de jogo que tu tens que analisar. Não. Está mais do que analisada pelos especialistas. Pá. O X fez a pior arbitragem que eu vi. É igual ou muito análoga àquela que vi quando arbitrou o Benfica na jornada anterior com um tal gajo que Bruno Esteves, que são dois, pá, não vou classificar. E do Dragão, mas não falas do Dragão. O Calabote já lá vai 50 anos, pá. Não, estamos a falar do Xistra. Estamos a falar do Xistra. Eu falo do Calabote e de muitos Xistras que tu Não, tens o Calabote se um dia... Fernando, não mais por aí. Desculpa. Deixa-me falar até ao fim que eu não te vou interromper. Mas quando quiseres falar do Calabote, eu vou-te trazer aqui a verdadeira história do Calabote que nem tu sabes. É pura invenção do Calabote, ok? Bem, e é engraçado que tu digas do Carlos Xistra no jogo anterior, mas não fazes referência ao jogo do Guimarães na primeira volta com o Futebol Clube do Porto, que era o Carlos Xistra, o mesmo. Minha memória não vai tão longe. Com 10 segundos, não vai, aos 10 segundos expulsou um jogador do Guimarães. Sem necessidade. Se calhar o jogador não tinha necessidade de fazer a falta. Não é uma entrada. Não. É que o jogador do Guimarães. Desculpa. O jogador do Guimarães. Os teus olhos têm umas paletes laterais muito. Não tem, não uso lentes de contacto. Tens razão. Não uso lentes de contacto. O Xistra é um excelente jogador. Está bem, eu sei. Claro que é. É um excelente. Se eu não fosse, não arbitrava. Agora já é um bom. Não venham com histórias de arbitragem, porque senão é de um lado e do outro. Nós temos muito a apontar. Estamos a fazer nós ao Benfica. Relativamente ao Benfica, também podemos falar da arbitragem. Um golo que o Luís Godinho anula ao Benfica por interferência do Diego Sousa. O Diego Sousa nem sequer toca na bola. Nem está à frente do guarda-redes para o guarda-redes não ter visibilidade da bola. Portanto, é um golo limpinho. E ele anulou. Hein? Para começar. Bem, depois temos um Benfica que devia entrar com outra consistência de jogo, atendendo a que tinha umas baixas, nomeadamente o Grimaldo e o André Almeida, e mais um ou outro, e comprovou-se aquilo que eu estou farto de dizer, que o Grimaldo ao Benfica não faz falta nenhuma. Todos aqueles que consideram o Grimaldo e outros jogadores no Campeonato Português grandes jogadores estão completamente equivocados. Porque este rapaz que o substituiu nem se notou a falta do Grimaldo, foi um dos melhores em campo, ele e o alemão. Depois o Bruno Lage modificou a equipa num 4-2-3-1 para encaixar o Weigl praticamente a central na ofensiva, quando o Benfica tomava conta do jogo e partia para a frente, para ele entregar bem a bola, que ele realmente entrega a bola e tal. Bem, foi um jogo bem disputado. Não quer dizer que tecnicamente fosse um jogo do outro mundo, não foi. Foi um jogo bem disputado. O Rio Ave tem uma belíssima equipa, tem uma boa equipa, tem um bom treinador. Isso, provavelmente, se não acontece a expulsão, se calhar o Benfica saía de lá com um empate. Provavelmente. Porque depois ele começa a meter os pés para as mãos, o Bruno Lage não sabe o que há de fazer e também joga com outro Zé Luís lá na frente, que é o Diego Sousa, que desde que foi para a China, ou o Berlo de Comer, por causa do Covid, ele está um jogador banal, completamente banal. Como é que pode ser o número 1 neste momento para ser titular, quando tem lá melhores, pá. Até o Seferovic é melhor do que ele, pá. Até o Seferovic é melhor do que ele. E o Seferovic é um rapaz fraquinho. Bem. Nada, Fernando. Pergunto ao Carlos, o que é que prevês para Deixa-me só dizer o seguinte, relativamente ao Sporting. Gostei imenso do Sporting, já falei com o Carlos Lopes sobre isso. O Sporting joga um futebol simples, que é o mais difícil dos treinadores para jogar um futebol simples, direto e sem passa e repassa para trás. O Sporting não joga dessa maneira. Ele está a jogar com uma meia dúzia de rapazes novos, do qual é de dar um mérito ao Rubem Sebastião Amorim, porque já passaram por lá 3 treinadores e não jogavam com esses rapazes. Alguns até andavam para lá, para a bancada, e nem sequer eram convocados nem nada. Portanto, temos um campeonato bem disputado nestas últimas 10 jornadas, em que aqui haveria 5 ou 6 com possibilidade de ser campeão. Acho eu que isto vai ser até ao fim, esta maneira de jogar. Tua opinião para o próximo jogo, para a próxima jornada do teu Sporting, já agora metes também a colherada nos jogos dos outros.
Bom, sim, sim, tenho algo a dizer, principalmente em relação ao Porto, porque eu sinceramente não vejo nem o Porto nem o Benfica com mérito para estarem a discutir este campeonato. Isto tudo porquê? Porque não os vejo, principalmente a questão do Futebol Clube do Porto. A mim dá-me a impressão que há muito desinteresse da parte dos jogadores. Por mais que o Conceição tente dar a volta ao texto, dá-me a impressão que há ali jogadores que não estão empenhados o suficiente para jogarem numa equipe como o Futebol Clube do Porto, que luta por todos os títulos onde entra. Esta é a impressão que, aliás, a impressão que me deu neste último jogo e contra o último classificado. Há ali gente que não está interessada em jogar para o Futebol Clube do Porto. O motivo para que isso aconteça, não sei, mas imagino que devido aos problemas do Futebol Clube do Porto haja ali qualquer coisa como salários em atraso ou qualquer coisa do género, que eles não estão empenhados no jogo e isso nota-se. Em relação ao Benfica, o Fernando diz muito bem que se o jogo acabasse com 11 de cada lado, é possível que o Benfica não saísse de lá com a vitória. Porque, de facto, eu só vi o Benfica jogar depois das expulsões. Obviamente que contra 9 elementos em campo, tudo se torna mais fácil e não vi grande mérito, sinceramente, não vi grande mérito. O Benfica ganhou, tem os 3 pontos, sim senhor, mas não vi grande mérito nesta vitória. Precisamente por ter sido conseguida contra 9 jogadores do Rio Ave. E é isto que eu tenho a dizer em relação... tu perguntaste também da questão da próxima jornada do Sporting. Eu espero que seja mais do mesmo. Olha, não te ouvi. Era isso que eu estava a falar, era falar sobre a próxima jornada. Não te ouvi, Figueiredo. Estou-te a dizer que era disso que eu queria que te falasse, ok. na próxima jornada. Na próxima jornada o Sporting vai jogar contra o Belenenses. Ora bem, o Belenenses até não está a fazer uma campanha má. Está uma equipe certinha e eu sinceramente espero que o Ruben Amorim continue na senda que tem continuado até agora a lançar, porque é de aproveitar este período e começar já a preparar a próxima época. E, portanto, ele tem que lançar um miúdo de 17 anos, o Joelson. Agora, nesta altura, obviamente não se esquecendo que os pontos são importantes também para a conquista do 3º lugar, mas é uma boa altura para o Ruben Amorim lançar esta malta nova para o ano, já com algum traquejo mais, fazer uma equipe competitiva e uma equipe jeitosa. E relativamente ao Porto Boa Vista, que amanhã acontece, mas antes disso... o Porto Boa Vista, o derby da cidade... Desculpa. O derby da cidade. O derby da cidade. Vai ser um jogo difícil para o Porto. Ou na noite da cidade. É verdade, é verdade. Infelizmente, não vamos poder andar aí à martelada como todos gostaríamos, para comer uma sardinhada, mas pronto. Vai ser um jogo difícil para o Porto. Aliás, o Boa Vista, como sabemos, fez um resultado brilhante em Braga, está moralizado, a equipe não está a jogar mal e vai ser um teste muito difícil para o Futebol Clube do Porto. Em relação ao Benfica Santa Clara, o Santa Clara, desde que se reiniciou o campeonato, tem feito um campeonato exitoso também. Penso que a questão das viagens tem afetado positivamente
a equipa, na medida em que eles se mantêm cá no continente. E também não vai ser um jogo fácil para o Benfica. Fernando, a tua percepção dos próximos jogos do campeonato? Sim, aliás, até pegando nisso das viagens, repara na pontuação que tem o Marítimo, que anda lá e cá, por causa do Carlos Pereira, e o Santa Clara, que tem mais 4 pontos do que o Marítimo, tem feito uma boa carreira. Vai ser um jogo complicado para o Benfica também. É que parecendo que não, essas viagens são desgasta. E depois há jogadores que não se dão bem com as viagens, e como nós também não gostamos muito andar de avião, e isso tem as suas implicações. Relativamente ao jogo da Invicta, acho que vai ser um grande jogo e tenho cá uma fezada que o Boa Vista está a jogar muito bem. O Boa Vista atingiu a melhor fase do campeonato, mesmo com esta paragem. Eu tenho visto os jogos todos do Boa Vista no estádio, não estes últimos, e vi os jogos do Boa Vista agora na televisão, e o Boa Vista fez 3 excelentes jogos, 3 grandes jogos. O Porto, se jogar ao nível que jogou contra o Marítimo, contra o Aves e contra o Famalicão, o Porto vai ter tremendas dificuldades em ganhar ao Boa Vista. Com um senão, é o jogo não acabar com 11 contra 11, porque o Boa Vista é uma equipa que joga um bocadinho rijo e podem ficar para fora a jogadores. Porque 11 contra 11 o Porto vai ter grandes dificuldades a ganhar ao Boa Vista. E não sei se calhar se o Boa Vista terá a grande condição para ganhar outra vez no Dragão, como ganhou há uns anos, quando ganhou lá 1-0 aqui há mais de meia dúzia de anos. Também assisti lá a esse jogo. O Sporting, estou convencido que vai ao Belenenses com mais ou menos dificuldade, vai acabar por vencer. Aliás, o Rubem Amorim, se não saísse do Braga, estou convicto que o Braga ia encostar, já disse isto várias vezes, o Braga ia encostar aos dois lá na frente, mesmo com os 13 pontos de atraso que tinha, mas infelizmente saiu do Braga, foi para o Sporting estava mais atrasado, muito dificilmente lá chega. O resto das equipas, é um campeonato engraçado e, no momento, é um campeonato competitivo, porque falta o público para desequilibrar. O público é muito importante e estamos todos de acordo que os adeptos do Benfica, do Porto e do Sporting têm feito muita falta a esses clubes, para os empurrar, mesmo quando eles jogam mal. Porque agora são todos iguais, têm 2 pernas, uma cabeça, 2 braços, como dizia o Meirinho, e os jogos são mais difíceis, porque as outras equipas estão mais aproximadas do que os grandes, não têm grandes jogadores, e jogam sem medo, não é? Jogam sem medo. Carlos, como avaliar os treinadores portugueses que têm tido um comportamento excepcional quando são treinadores de equipas de top, é um facto, mas que ganham os seus campeonatos com alguma, não direi ligeireza, mas com alguma qualidade das equipas que vão treinando. Porquê é que nós não reconhecemos o mérito dos treinadores portugueses? A questão tem a ver muito com a mentalidade, portuguesa, penso eu, e mentalidade e não só, e conhecimentos técnicos e táticos, etc, que os portugueses são muito estudiosos nesse aspecto. Aliás, daqui endereçar os meus parabéns ao Castro, campeão do Shakhtar. Há na Grécia o Martins, que está quase a ser campeão também, o Fonseca, que está a fazer um trabalho muito meritório na Roma, aliás reconhecido pelos próprios romanos, está a construir o futuro da equipa da Roma. E Mourinho, Mourinho já sabe o que se passa, mas pronto, o Mourinho dá-se muito bem, é com grandes... Como? Eu dizia que o Nuno Espírito Santo em Inglaterra tem feito eu ia falar no Nuno Espírito Santo, eu ia falar no Nuno Espírito Santo logo a seguir ao Mourinho. O Mourinho é daqueles treinadores que já atingiu um patamar que hoje por hoje ele só quer é jogar com as estrelas, com o maior número de estrelas possíveis na equipa. Agora, quem tem mérito e muito mérito é o Nuno Espírito Santo.
que está a fazer um trabalho excepcional no Wolverhampton. Também com a ajuda de uma série de 6, salvo são 6 ou 7 portugueses que por lá andam. Agora aquele miúdo Pedro qualquer coisa para marcar um golo para daqueles de levantar o estádio. Muito consistente. Fernando, a tua opinião sobre os treinadores portugueses que brilham no estrangeiro, como é que tu vês esse brilho de, às vezes cá dentro não são considerados, não são acarinhados, os grandes clubes às vezes não olham para eles de forma séria, e lá fora são treinadores de top, de referência, são campeões. Fernando, diz. Desculpa lá, eu só quero abrir aqui um parênteses para uma coisa que eu queria dizer, mas não pude acabar, é que o protagonismo lá fora é dos jogadores e é do treinador. O protagonismo em Portugal é dos dirigentes. Por isso é que os treinadores tentam arriar caminho e treinar para outros países onde são considerados. E aqui em Portugal, sabes muito bem, até melhor que eu, que o protagonismo não é dos jogadores nem dos treinadores. Sim. Pronto, Jorge, a palavra é tua, e agradeço-te imenso esse ponto de vista, porque acho que faz todo o sentido. É só esse parênteses que eu queria fazer. Sim, muito bem. Não, eu não afino por esse diapasão do treinador português. O treinador português é como os treinadores estrangeiros. Agora vamos lá ver uma coisa. O grande mérito do Luís Castro ser campeão no Shakhtar, anteriormente esteve lá outro português que também foi campeão, não se esqueçam disso. Né? Sim. Bem, foi treinar uma equipa que tem os seus alicerces e já ganhou vários campeonatos. Né? Se situarmos, dizer que não dão oportunidade ao Luís Castro aqui em Portugal é um bocado errado. Quando é que tu metias o Luís Castro aqui em Portugal? Nós temos 3 treinadores nos grandes. Estou a ouvir. Ele substituiu o Lopetegui, acho. Sim, mas teve pouco tempo, foi meia dúzia de jogos. Não teve tempo suficiente. E depois foi para o Chaves, fez um bom trabalho, no Guimarães um bom trabalho, mas neste momento, no Benfica temos um português, não é preciso estar a falar em nomes, temos no Sporting um português e temos no Porto um português. Onde é que a gente encaixava o Luís Castro? Pergunto eu. Não é? Sim, onde é que a gente encaixava, não é? Tem o seu mérito, mas não estamos a falar num treinador português, e vou falar na altura, como o Mourinho, que teve o seu grande mérito de ganhar uma Liga dos Campeões com jogadores de 300, de comprar na loja do chinês, não é? Em Setúbal, no Alverca, não sei o que mais e tudo. Isso é que foi o grande mérito do Mourinho. E teve o mérito de ir para o estrangeiro e ser campeão. Para um país, sim, claro, onde podia ser ele campeão e outros também. Não é? Exato. Agora, vamos falar noutros treinadores. Temos o Martins. O Martins, no Olympiacos, já foi o Paulo Bento campeão, já foi aquele que está, o Marco Silva campeão. Quer dizer, são num clube que em 10 campeonatos ganha 8. Tem o seu mérito, evidentemente. Não vamos tirar o mérito a ninguém. Sim, claro. Mas não podemos dizer que tem um grande mérito. O grande mérito era ir treinar uma equipa inglesa, não é? Daquelas 5 boas, e ganhar o campeonato. Isso é que era um grande treinador, não é? E dava um grande elogio aos treinadores portugueses. Nós também temos bons. Sim, porque repara, nós neste momento não temos treinadores bons estrangeiros aqui em Portugal. Porquê? Porque o campeonato português está muito por baixo, em nível de prestígio. Eles vêm para aqui para se chatear com os árbitros, com os dirigentes, o futebol é fraco, etc, etc. E eles não estão interessados em vir para aqui. Não é? Essa é que é a coisa número 1, que eles também têm alguma coisa para a gente aprender. É central, que é a questão remuneratória, não é? Ok, olha, vamos mudar. Lá fora paga-se muito mais do que pagam os clubes cá dentro. Também é preciso ver os impostos, não te esqueças. Por exemplo, na Turquia,
pagam muito mais que porque tu, como sabes, tão bem, e mais até do que eu, o imposto é muito mais baixo do que aqui, não é? Isso também tem a sua consideração, não é? Mas temos bons treinadores, como também há bons treinadores estrangeiros, pá. Não faço essa diferenciação. Mas acho que todos nós, a todos eles merecem uma palavra de carinho da nossa parte, porque efetivamente põe o nome de Portugal e dos treinadores portugueses. Sim, opa, e nós nessa teoria entroncámos no Jorge Jesus, que foi treinar o Flamengo, que gastou 180 milhões no Brasil, que está de tanga, não é? Está pior que Portugal. Ele não foi treinar um Palmeiras, ou não foi treinar outro clube, que estão quase falidos. Isso é que ele dava grande mérito, ser campeão nesses clubes, que não havia guito para comprar jogadores, não é? Agora, ir treinar o melhor clube, opa, a partir de qualquer um de nós, era o que dizia o coisa. Treinar o Benfica, ou só esta frase é célebre e eu subscrevo totalmente. E eu ir treinar o Benfica neste momento, imagina que me convidavam para ir treinar o Benfica neste momento, sabes qual era o meu lugar, no mínimo? Era terceiro classificado. No mínimo. Porque era treinar o Benfica. E quem diz o Benfica, diz o Porto, e a partir do Sporting, a não ser que nos tirassem os jogadores. Portanto, tudo que viesse daí para cima é que era dar mérito. O resto não é assim uma coisa de excepcional, não é? Tem-se falado muito sobre a questão de Portugal receber Portugal, particularmente Lisboa, onde o Covid-19 ainda tem alguma influência, ainda tem alguma... ainda está a entrar muito nas pessoas e infectar muita gente. Na Liga dos Campeões, num modelo diferente da campanha atual, ocorrer em Lisboa, no Estádio da Luz e no Estádio do Zé, como também depois a Liga Europa, a Liga UEFA, vir para o Porto de Guimarães. O que é que vocês entendem deste... O que é que vocês acham? O que eu acho, quer dizer, vamos lá ver, mas será que vem para Portugal porque os outros países não quiseram? É a pergunta que eu faço. Seja como for, não importa. Não, é a pergunta que eu faço. Será que vem para Portugal porque os outros países não quiseram correr riscos? Fernando, depois agora a questão relativamente à Liga dos Campeões, ou no formato que vai adquirir e vai ser feito os jogos em Lisboa, no Estádio da Luz e no Estádio de Alvalade. Provavelmente também no Porto e Guimarães se fará a Liga UEFA, a Liga Europa. Como é que tu vês a vinda desta Liga para Portugal e os benefícios e as desvantagens de ter um jogo desses, os jogos desses cá em Portugal? Ora bem, eu acho que a Liga dos Campeões, a Champions League e a Liga Europa vir para Portugal em condições normais era uma grande proeza. Só que atendendo à situação em que estamos, eu tenho dúvidas em que essa situação de vir para Portugal é porque os outros países a rejeitaram. Por vários motivos, não é? Que todos nós sabemos, não é? Do confinamento. Ora, o que é que acontece? Se é difícil controlar neste momento, aqui em Portugal, já há vários ajuntamentos, como a gente tem visto nas televisões, como é que vamos controlar os estrangeiros que querem vir para aqui? Pergunto eu. Mais uma dificuldade para a nossa polícia, mais uma dificuldade para os cidadãos que vão andar ao milho aí com alguns de certeza absoluta. Eles vêm para aqui e querem beber uns canecos, não é? Porque não são portugueses, não é? E a gente sabe, mais ou menos, as equipas que vão até à final, ou alemães ou ingleses, é complicado, pá. Eu acho que não nos traz benefícios nenhuns. Pelo contrário, podemos ser bastante prejudicados com uma coisa dessa. Eu entendo, pá. Só não entendo o Costa dizer que é uma homenagem, um agradecimento a quem trabalhou muito para o Covid. Não quero juntar as duas coisas, pá, mas acho que não nos... Quer dizer, não ganhamos nada com isso, na minha modesta opinião. Não podemos dar a imagem exterior de uma segurança do país para e dar a essa segurança aos restantes, ou o início o reinício da economia no seu todo, nomeadamente na parte política.
Sim. São questões que o Fernando Jorge Levanta muito preocupam, muitos nos preocupam, com que acabamos este programa, Bancada Lusa. Até uma próxima. Esperamos sempre por si, porque faz-nos falta estar cá connosco. Até uma próxima. Até uma próxima. Boa tarde. Até uma próxima. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.